Caros cairinenses, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo, que é uma sequência da experiência pentecostal, eu trouxe um irmão aqui da igreja para fazer algumas perguntas. Vai ser talvez a primeira pessoa que eu trago aqui no canal para a gente fazer uma entrevista, né? Como foi o seu desenvolvimento no meio pentecostal, como tudo começou. Então, não deixe de ver esse vídeo, assista até o fim, para tirar as escamas de ignorância que muita gente tem e você ser esclarecido com uma boa teologia pentecostal, tá certo? Vamos ver. Bem, estou aqui com o nosso irmão Micael. Pai do Senhor, meu irmão. Amém, glória a Deus, irmão Marcos. É um prazer estar aqui, né, no canal Vamos Ver, né, do professor Marcos. É um prazer para mim eu receber esse convite e Amém. Louvar a Deus por esta oportunidade. Amém, que bom. Irmão Micael, eu estou aqui para fazer algumas perguntas ao irmão. O irmão pode ficar relaxado, né? Sim. Responder. Aqui não tem nada de combinação de nada. Sim. Né? Eu convidei o irmão e o irmão se disponibilizou em vir. E eu queria fazer algumas perguntas, que é a primeira delas, que já está no meu script aqui, que como você se tornou evangélico? Eu queria saber mais ou menos, que muita gente pensa que a pessoa passou a vida toda sendo evangélico desde criança e foi iludida, mas na verdade a gente segue uma verdade, não é uma verdade implantada na nossa mente, mas segundo a palavra de Deus. Enfim, como foi que você se tornou evangélico, assim, resumidamente? Glória a Deus. Irmão Marcos, foi uma forma bem interessante, a forma que Deus tratou na minha vida, que Deus me chamou para lhe servi-lo. Eu conheci Jesus no campo de futebol. E foi? Eu conheci Jesus no campo de futebol. Eu estava lá brincando com os meninos e de repente chegou um servo de Deus, um homem de Deus que começou a pregar a palavra ali para os meninos que estavam ali. E aquela palavra começou a chamar a atenção e os meninos começaram a correr para lá e ficaram ouvindo ali e eu fiquei de longe. Observando ali, aquilo começou também a chamar a minha atenção, porque todos os meninos pararam de brincar de bola, soltaram a bola para lá e correram para perto do irmão. Certo. E o irmão estava ali falando de Jesus, começou a falar de Jesus, de abordar vários assuntos. E aquele irmão era cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. E quando aquele irmão falava, o Espírito de Deus automaticamente já falava conosco, que aquela palavra que saía da boca do irmão, ela tocava, né, na gente, porque nos diz a palavra no livro de Hebreus que a palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguns de dois gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Sim. E aquela palavra ela penetrava ali, e aquela palavra foi mexendo, eu comecei a encher meus olhos de lágrimas. E aquele irmão me fez um convite, ele disse assim: olha, na minha casa hoje à noite vai ter um culto. Você deseja participar? Eu disse, eu vou ver. Se eu vou pedir à minha mãe, se ela deixar eu ir, que naquele tempo eu era bem mais novo. Eu tinha 12 anos, quando eu aceitei o evangelho. E minha mãe liberou e eu fui. E ali eu fiquei ouvindo a palavra. E todas as quartas-feiras a gente ia para lá e fiquei ouvindo. Eu fiquei ouvindo a palavra durante aproximadamente 3, 4 meses, até tomar a minha decisão. E em um certo culto, onde a gente se reuniu, os irmãos ali pregaram a palavra. E no momento que eles fizeram o convite, aquela palavra mexeu comigo e eu aceitei Jesus em lágrimas. Que bom. Mas eles forçaram você a aceitar ou foi o Espírito Santo que lhe guiou a você receber o Espírito Santo assim? Irmão Marcos, foi o Espírito Santo desde o primeiro momento que eu ouvi a palavra que já senti algo diferente, senti algo diferente. Nada de emocionalismo, nada de psicologia, nem nada, não, né? Irmão Marcos, para você... Você sabe diferenciar o que é o emocionalismo do que é o Espírito Santo. Sim, só para contestar aí as mentiras que as pessoas falam, a pessoa que pregou para mim, ela era analfabeta. E é? Analfabeta. Olha, não é uma pessoa que tem conhecimento profundo para usar de hipnose. Não. Né? Ele é analfabeto, ele não sabe nem falar direito algumas expressões, ele é analfabeto. Mas tinha o Espírito Santo. Eu estou me arrepiando todo aqui só em saber disso. Tem o Espírito Santo de Deus, ele é analfabeto. Mas só que as palavras dele tinham a unção de Deus, tinha o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo era quem usava aquele homem
Porque se fosse pelas palavras dele, eu não teria aceitado o evangelho por causa das palavras dele. Palavras humanas, como Paulo fala, né? Sim, mas não era palavras humanas, mas era palavras de sabedoria de Deus. Em demonstração de espírito, como Paulo Sim, fala, né? sim. Então você que está aí nos acompanhando, analise direitinho todos os detalhes do testemunho do nosso irmão aqui. Não só o dele, como milhares e milhões de pessoas sabem que não tem nada a ver com o que está ali na frente, enganando, iludindo, que tem conhecimento, que fez psicologia, que não sei o que, nada a ver. Gente que não tem muito conhecimento da palavra, analfabeto, é usado pelo Espírito Santo para trazer vidas, resgatar vidas. E a gente sente o poder do Espírito Santo. Uma pessoa analfabeta falando alguma coisa, filosofia, não vai chamar a atenção de nada. Mas falando a palavra de Deus, ela resgata o homem. Que testemunho maravilhoso, irmão. Nunca tinha ouvido assim o testemunho do irmão, apesar de conhecer o irmão há um bom tempo, um longo tempo. Que bênção. Segunda pergunta que eu queria falar ao irmão. Como é que você conheceu sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo? Alguém ensinou? Você já sabia? Como foi assim? Aí, quando eu conheci a doutrina do Espírito Santo, eu conheci quando eu comecei indo para a igreja. E eu vi ali os irmãos ali cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus. Deixou curiosidade em tudo. Aí aqueles irmãos ali começavam a falar línguas estranhas ali, e o pastor dizia assim, você deseja ser batizado com o Espírito Santo e tal. Comece a buscar. E aquilo ali foi despertando aquele desejo em mim. Eu disse, rapaz, os meus amigos aqui, meus irmãos, estão todo mundo sendo batizado. Eu preciso também, eu preciso ter essa experiência que também. Legal. Dá curiosidade, aquela né? curiosidade. E ali foi onde eu me despertou em mim a conhecer, e onde eu conheci a doutrina do Espírito. Tô entendendo. Mas antes, assim, você conhecia a doutrina do Espírito Santo? Não? Eu já tinha ouvido falar, porque eu já tinha, antes de eu ouvir a palavra pelo irmão Cícero, minha tia era cristã, minha tia era evangélica, e algumas vezes eu já tinha visto ela se alegrar em Deus. Ela dizia, um dia você vai entender. Você vai entender. Então, assim, não existe a questão de você criticar porque alguém ensinou a não crer. Não. Então, assim, não acredito nesses crentes não, que fica falando uma língua doida aí, não sei o quê. Até por algumas vezes antes de eu ouvir minha tia eu falar, eu já critiquei também. Eu passava na frente da igreja. Então houve momentos você de ironia. Já de ironia. Eu passava na frente da igreja e dizia, meu Deus, que gritaria, um bando de bode, né? Que bode, povo louco aí, que povo louco é esse? E hoje eu sou um dos loucos, sou um dos bodes aí, eu fico igual Paulo, né? Glorificando a Deus. Por esse evangelho estou sofrendo, né? Que bênção. Glória a Deus. Mas como você foi levado a buscar e o que fez para ter essa experiência, assim, como foi o procedimento você chegar a ser batizado no Espírito Santo? O que você fez, né, como em si, né, para ter essa experiência? Você orando, como é que é, vigílias? Glória a Deus. Irmão Marcos, foi assim, os irmãos, como eu falei, os meus amigos, a maioria deles, estavam todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo ao meu redor. E eu não, e eu tava ali, comecei a buscar esse irmão que pregou o evangelho, disse, irmão, Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo. Só fica ali buscando a Deus, se consagre a sua vida, se separe do mundo, leia a palavra, jejue, ore e sirva a Jesus verdadeiramente e comece a buscar, peça a Deus, que Deus ele lhe dá tudo aquilo que a gente pedir, né? Buscar, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E ali ele ficava incentivando a minha fé e a buscar o Espírito Santo. E várias vezes ele me chamava ali no quarto, a gente subia em um quarto, ele tinha um primeiro andarzinho, um quarto de oração que ele tinha. E a gente ficava ali, ele dizia, olha irmão, nesse momento tire só para adorar a Deus, para buscar o Senhor, neste momento você está vivendo uma vida de consagração, de busca pela presença de Deus, e a qualquer momento Jesus vai lhe batizar. E eu passei mais de ano ali naquela busca, em vigílias também, passei ali a buscar ao Senhor. E a certo dia, em um culto, eu disse, Senhor, eu cheguei determinado na igreja, cheguei determinado nos bancos da igreja e disse, Espírito Santo, Senhor Jesus, hoje eu não aceito sair da mesma forma que eu entrei por essas portas. Um propósito. E propósito, eu cheguei determinado na igreja. E o pastor, ele disse assim, feche os seus olhos por um momento. Diferente, né? Um culto diferente. Ele disse, feche os seus olhos por um momento e a gente vai adorar a Deus. Só adore a Deus, não peça nada a Deus, só apenas adore. E eu tinha falado para o Espírito Santo que eu não queria sair do culto, né? Da mesma forma que eu entrei. Exatamente. E eu disse, meu amigo Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. E quando eu fechei a minha boca, eu tive a minha primeira experiência pentecostal. Eita, que bênção. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas você percebeu que... Como foi que você percebeu? Eu percebi porque quando eu abri a minha boca para glorificar a Deus em português, não saía mais o português. Saía idiomas, saía línguas estranhas. Entendi. Mas aí, atrelado ao que você falou aí, que lindo também, eu tive essa mesma... Todo mundo tem essa experiência.
Alguém te ensinou em algum momento na sua vida, seja verdadeiro diante de Deus, Sim. a falar em línguas? Alguém estava ensinando você? Não. Houve alguém que passou algum curso de línguas, como alguns pensam? Aqui está a sexta pergunta que eu vou falar para você. Você foi hipnotizado a crer nesse processo de receber o batismo com o Espírito Santo? Alguém que ficava ensinando você a juntar sílaba com sílaba? Alguém na sua vida? Não. A única coisa que eu fazia era somente adorar a Deus. Somente adorar. Na adoração, E ser verdadeiro, né? E ser verdadeiro. Através da adoração, Deus me presenteou com o batismo com o Espírito Santo. Mas justamente na minha... talvez você não viu o vídeo, porque ainda é segunda-feira que vai sair no meu canal. Segunda, quarta e sexta vai ter 3 vídeos. E uma das minhas experiências foi justamente dessa forma. Eu teve um culto diferente e a minha pessoa disse, Senhor, eu quero ser batizado. Aí vi minha namorada, que quase foi batizada, mas tocaram no ombro meu e disse, ela foi batizada. Acharam que ela tinha sido batizada. Aí eu disse, não, então eu quero, oxente. Como é que eu passei a vida toda aqui na igreja, não bebo, não fumo, não me prostituo, creio na palavra, creio em ti e não fui batizado? Anos e anos na tua casa, eu quero ser batizado. Aí esse culto foi diferente para mim. Por isso que tem muita gente que está na igreja pentecostal e não dá o seu melhor. O cultuar a Deus, dar o seu melhor naquele momento, se entregar mesmo. Foi diferente, igualzinho que você falou aí. Eu não quero sair da mesma forma, não. É determinação. Aí eu tive essa determinação naquele dia e eu fui batizado. Depois que eu fui mais verdadeiro, né? Amém. Deixa eu ver aqui como foi a sua experiência em falar em línguas, você já falou. Na sua opinião, irmão Micael, uma pessoa que diz que não existe esse dom, que você aprova viver, eu só aprovo. O pentecostalismo desde 1910 aqui no Brasil, que entrou, que eu acredito que até no início muita gente não tinha nem controle emocional. Talvez me permita até dizer, a alegria é tão grande que podiam chamar até de loucos, foram chamados de loucos, perturbados. Como até em Atos capítulo 2 fala sobre alguns que não entenderam, disseram, é um bando de louco, de bêbado, né? Então, assim, na sua opinião, uma pessoa que ela descredencia, que ela diz que não existe esse dom, ou essa experiência pentecostal que nós recebemos, e lembrando, nem todo pentecostal recebe isso. Todo mundo na igreja é batizado? Não. Todo mundo lá profetiza? Não. Todo mundo sabe interpretar línguas? Não. Todo mundo cura? Não. Raramente. Na nossa igreja tem alguém que está curando lá? Não. Na minha igreja eu nunca vi alguém chegar e dizer, botar a mão e curar. Não tem venda de cura, né? Porque por aí tem igrejas que todos os pastores são curandeiros. Não é nem pessoas que curam, mas são curandeiros. Né? Então, na sua visão, essas pessoas que não acreditam no dom do espiritual, nessa experiência pentecostal, na sua visão, elas estão erradas, iludidas ou enganadas, na tua visão? Na minha visão, elas estão erradas. Também pode estar erradas. Está erradas e estão sendo enganadas por falácias, né, que estão vendo aí em vídeos. A internet hoje está cheia de pessoas que estão aí mal intencionadas e principalmente e que desconhece, na verdade, dessa prática. Que desconhece por causa que não tem essa experiência. Porque eu não posso dizer uma coisa errada se eu nunca fiz. Eu não posso dizer se uma maçã é boa se eu nunca provei ela. Exatamente. Eu não posso. Se eu só olhando para a maçã ou para qualquer fruta, se eu olhar para ela, eu não vou dizer assim, essa fruta deve ser doce ou azeda. Mas eu só vou saber se eu provar. E mesmo assim é o batismo com o Espírito Santo, assim é os dons espirituais. A gente só vai saber o que é quando a gente verdadeiramente aceitar Jesus como Salvador, quando a gente buscar em sinceridade ao Senhor, aí a gente vai se achegar a Deus e Deus vai nos presentear com os dons espirituais e com o Espírito Santo. Aí a gente vai ver que essa sensação, essa experiência, né, que acontece com a gente, que não é loucura e principalmente que não é mentira, é uma realidade. E quem realmente já experimentou sabe como é. Como é que é? Então, assim, essas pessoas tanto estão erradas, porque desconhecem essa realidade, como estão sendo enganadas. E também estão sendo enganadas por outros que tiveram frustrações na sua vida. Porque tem igrejas que ficam ensinando línguas, e eu acho que isso para nós é uma coisa assim muito problemática, porque eu sou evangélico há mais tempo que você, desde criança, eu nunca vi um pastor na minha vida ensinar a falar línguas. Eles dizem, ora, adorar a Deus, glorifique e você vai ser batizado. E é tão provado que eu passei anos e não fui batizado. Anos e anos, mas nunca ninguém ficou assim, forçando, junta uma letrinha, uma sílaba, junta aí uma palavra com a outra, nada a ver. Então, irmão, mais uma pergunta aí, ou 2 perguntas. Qual a recomendação que você daria para quem critica, quem duvida ou fala mal do batismo no Espírito Santo? Qual é a recomendação que você daria para essas pessoas?
convidaria essa pessoa a aceitar a Cristo, como já falei. Convidaria essa pessoa a aceitar a Cristo. E verdadeiramente, não só de fachada, mas aceitar a Cristo verdadeiramente. E buscar a Deus e pedir a Deus que Deus lhe mostre, para que ela veja que não é mentira, que não é falácia, mas que é realidade. Então, no caso dessas pessoas que duvidam, na verdade, seria bom elas visitar igrejas pentecostais, sim. né? E uma igreja séria. Exatamente, séria, para não ser frustrado e ser enganado por um bocado de gente aí que está, de fato, sendo enganado por outros que já foram enganados. Sim. Um monte de gente sendo enganados, né? Sim. Outra coisa, 10ª pergunta. Você acha que uma pessoa que afirma com todas as letras que Atos, capítulo 2, ou até mesmo 1 Coríntios 12, 13 e 14, que fala sobre os dons espirituais, é fantasia, é mentira, ou até mesmo diz que é mitológico, que para mim é uma piada isso, ela está certa com as suas afirmações e ela de fato entende alguma coisa de Bíblia ou da experiência pentecostal original? O que é que na sua visão? Na verdade, irmão Marcos, ela não entende nem de Bíblia e nem da experiência pentecostal original. E se ela que é doutor, mestre em teologia ou o que for? Pode ser o que for, mas se não provou... Teoria e prática é diferente, né? Teoria e prática é diferente. Pode dizer o que for. A diferença entre a teórica e a prática. E a prática. Tem que ver, a gente tem que provar. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom. A gente só vai ver se o Senhor é bom, se as coisas que Deus nos proporciona é boa, se a gente provar. Então, se você tem curiosidade em saber o que é o batismo com o Espírito Santo, em saber o que é os dons espirituais, aquilo que eu tenho, aquilo que o irmão Marquinhos tem, então busque uma igreja séria, busque a Deus, busque com sinceridade ao Senhor, se converta ao Senhor e Deus vai lhe mostrar que não é. O próprio Deus vai ter um encontro com você, assim como ele teve com Saulo. O próprio Jesus vai ter um encontro com você e vai lhe mostrar. Porque Saulo também, ele duvidava daquilo que os cristãos pregavam. Embora que ele conhecesse a palavra, ele era um conhecedor. Embora que ele conhecesse a palavra, ele duvidava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. Ele duvidava daquilo que os cristãos falavam. Mas foi preciso um dia o próprio Jesus ter um encontro com ele e mostrar para ele que tudo aquilo que os cristãos estavam falando era realidade. Amém, glória a Deus. E tá gravando aqui você, sim, ó. Sim. Sua câmera é aqui e a minha aqui. É bem diferente. Então, irmão, é muito bom, ótimo a gente ver isso aí, porque nesses últimos dias Deus tem tocado muito e cobrado muito no meu coração. Desde 2019 Deus vem cobrado a minha pessoa a falar mais sobre os dons espirituais que a gente até banaliza, não quer nem explicar a outras pessoas. E é importante muita gente que acompanha o canal aqui compartilhar com outras pessoas que não conhecem esse lado pentecostal verdadeiro, sadio e original, genuíno, e não essas cópias neopentecostais ou carismáticas que tentam imitar os pentecostais. Isso é olha, o todo é formado por partes. E uma parte contamina o todo. Então muita gente está julgando o todo pela parte. Sim. Não é isso verdade, irmão? Irmão, na verdade, eu ia concluir aqui na temática, mas eu queria fazer o seguinte. Você teve alguma experiência de revelação? Deus lhe revelou, ou alguém revelou para você, ou alguma coisa assim sobrenatural? Para nós pentecostais, a gente não duvida. Sim. A gente que tem os dons espirituais, a gente conhece, sabe muito bem e nem questiona. Sim. Quem está nos ouvindo aqui possivelmente não crê, alguns não creem. No meu canal tem ateus, Sim. No meu canal tem agnóstico, no meu canal tem católicos, espírita e gente crente de várias denominações. O meu canal é recheado de tudo. Você nem menos imagina. Então, para esse pessoal que não conhece e desconhece visão e revelação, visão é uma coisa e revelação é outra. A revelação é Deus revelar o que está no teu coração, na tua mente e dizer que tu está passando ali. E visão é justamente, imediatamente, Deus deu uma visão agora e você possa fazer alguma coisa em prol disso. Deus deu uma visão como deu com o irmão João, que eu já preguei na igreja, o irmão, acho que talvez se lembre. Sim. Deus deu uma visão agora 2 vezes. E eu telefonei para ele e aquela coisa toda. Alguma vez Deus já lhe deu alguma visão bem profunda assim, sobrenatural, para o povo saber e conhecer? Vocês aí que estão no canal, preste atenção na visão dele. Não estava nos scripts, né? Ele sabe que é a 10ª pergunta, mas já que o irmão já está aqui, para não perder tempo. Amém. E é tudo para a honra e glória do Jesus. Senhor, tudo aqui é para exaltar a palavra. Quem deve ser exaltado aqui é a palavra. Você teve alguma visão ou revelação, ou alguém já lhe deu, sobrenatural? Irmão Marcos, eu já tive as 3 experiências.
já tive revelação, Olha que já bênção. tive visão e pessoas usadas por Deus Também do mesmo para jeito. minha vida.